Conhecido como o deus da guerra, Áris é considerado o deus mais cruel e violento das 12 divindades do Olimpo. Filho de Zeus e Hera, Áris foi o único filho desprezado desde o dia em que nasceu. Apesar de Áris demonstrar afeição por sua mãe, a relação entre ele e Zeus era mais complicada. Zeus desaprovava o comportamento impiedoso do filho. Áris era um dos deuses mais temidos pelos humanos. Embora as opiniões dos gregos fossem divergentes, sua devoção era mais notável em Esparta, rivalizando com as cidades de Atenas e com a deusa Atena. A disputa entre Áris e Atena era clara. Enquanto Áris era considerado apenas um soldado, Atena personificava o oposto do que Áris representava. Em batalhas, o deus da guerra sentia prazer na destruição causada pela guerra. E ninguém, exceto Zeus, tinha o poder de controlá-lo. Uma das histórias mais interessantes de Áris envolve sua relação com Afrodite. Tudo começa quando Zeus tenta convencer Hefesto a libertar sua mãe, propondo um casamento entre Afrodite e Hefesto. No entanto, Afrodite ficou descontente. Em um momento em que se encontrava triste e desolada com toda aquela situação, Áris se aproximou. Não demorou muito para que os dois iniciassem um caso amoroso. Um dia, quando Hefesto estava fora, os dois amantes se encontraram às escondidas. Mas eles não contavam com a vigilância do titã Hélios, que viu tudo e contou a Hefesto. Furioso, Hefesto decidiu criar uma rede de ouro invisível que iria capturá-los em flagrante. A armadilha foi acionada e Áris e Afrodite ficaram presos em uma situação constrangedora. Determinado a expor a infidelidade de sua esposa, Hefesto reuniu todos os deuses e deusas do Olimpo para presenciarem o que tinha ocorrido. Envergonhados, Áris e Afrodite tiveram que voltar aos seus domínios divinos. A paixão por Afrodite custou a punição, e Áris foi expulso do Olimpo, partindo em direção à Trácia, a região onde nasceu. Sísifo, conhecido por suas artimanhas, conseguiu prender Thanatos, o deus da morte, em cativeiro. O resultado dessa artimanha impediu que qualquer pessoa morresse no mundo. Entretanto, a situação despertou a atenção de Áris, que, farto das contínuas batalhas e guerras, decidiu intervir e soltar a divindade da morte. Ele dirigiu-se até o palácio de Sísifo e fez uma ameaça direta e inegociável: libertar Thanatos ou enfrentar a ira do deus da guerra. Sísifo, com medo da fúria de Áris, não teve escolha a não ser ceder. E Thanatos era solto de seu confinamento. No entanto, Áris não se contentou apenas em libertar o deus da morte. Em um ato de punição, Áris levou Sísifo para as profundezas do submundo. Assim, o equilíbrio foi restaurado e o ciclo da vida e morte voltou ao que era antes. Hércules recebeu de Apolo a ordem de exterminar Cicnos, o filho de Áris. Cicnos, um jovem violento, assaltava os viajantes que iam ao oráculo de Delfos. Determinado a cumprir sua missão, Hércules enfrentou Cicnos, pondo fim às suas atrocidades. Consumido pela ira, Áris desafiou Hércules para um confronto, com o objetivo de vingar a morte de seu filho. O campo de batalha foi palco de um embate titânico entre o herói e o deus da guerra. Áris, erguendo seu machado, desferiu golpes poderosos contra Hércules. O herói, por sua vez, revidou o golpe com a força de seu porrete, atingindo Áris no peito. O choque foi tão intenso que o deus da guerra foi lançado ao solo, marcando o início de uma batalha que se estenderia por dias. Áris canalizou todo o seu poder divino na tentativa desesperada de vencer Hércules. No entanto, a deusa Atena interveio como uma guardiã.
Em um momento crucial da batalha, Hércules, orientado pela deusa Atena, desferiu um golpe decisivo. Ares não suportou o impacto. A luta chegou ao seu ápice com a vitória esmagadora de Hércules sobre Ares. Assim que começou a guerra de Troia, Ares jurou a sua mãe que lutaria pelos gregos. Porém, ele foi manipulado por Afrodite. Ares traiu seu juramento e se juntou aos troianos. Em batalha, Ares surge como líder dos troianos ao lado de Fobos, Deimos e de sua irmã Eris. Atena, percebendo a ameaça, buscou um campeão entre os mortais para enfrentar o deus da guerra. Seus olhos se voltaram para Diomedes. A deusa concedeu-lhe coragem e vigor, abrindo seus sentidos para a visão dos deuses que caminhavam entre eles. Ares lançou seu machado em direção a Diomedes, mas Atena desviou o golpe. Imediatamente, Diomedes lançou sua lança contra Ares. Ao ser atingido em cheio, Ares caiu no chão, contorcendo-se de dor. Seus gritos de dor e frustração ecoaram por todo o campo de batalha. Diante do amado ferido, Afrodite corre para prestar auxílio. Apesar de seus esforços para curar Ares com seus poderes, não é possível. Ares está gravemente ferido e precisa ser retirado da batalha. Diante da derrota iminente de Ares, Zeus decretou que todos os deuses abandonassem o conflito mortal. A ordem divina ecoou pelo Olimpo, forçando os deuses a se retirarem e deixarem os humanos a resolverem seus próprios conflitos. Enquanto Ares se lamentava com Zeus, o Senhor do Olimpo repreendeu-o por sua arrogância e imprudência. O deus da guerra foi instruído a tratar de suas próprias feridas, deixando-o refletir sobre as consequências de suas ações. Ares, por sua vez, era uma figura contraditória, um anti-herói que personificava a essência da guerra e da coragem. Sua complexidade e contradições refletiam-se nos corações dos mortais, que mesmo ao reconhecerem sua natureza violenta, não podiam deixar de se sentir admirados pela aura imponente do deus da guerra.